Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de olho no mercado do Síndico Net. É a primeira live do ano, então sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, deixa eu me apresentar para vocês que ainda não me conhecem. Meu nome é Catarina Deraus, eu sou editora-chefe do Síndico Net e sou síndica do meu condomínio, estou indo aí para 9 anos. E essa nossa live é um oferecimento do grupo URIC, que é uma empresa com soluções personalizadas em gestão de facilities, operacional e atendimento diferenciados, com atuação em diversas regiões do Brasil. E para quem quiser conhecer e saber mais, a gente vai deixar o link nos stories de hoje, depois aqui da nossa live. E, gente, o ano começou e tá voando, né? Janeiro já tá aí chegando ao final e todo mundo já deve estar se preparando para os ajustes que estão para chegar aí nas contas do condomínio. Então, esse daqui é o mês em que são aplicados os reajustes dos acordos coletivos ou dissídios de funcionários terceirizados em São Paulo. E o que isso significa, né? Significa aumento de salário e dos benefícios dos colaboradores. E o impacto financeiro no caixa do condomínio é algo que preocupa a nós, síndicos, que lidamos, vocês sabem muito bem, com orçamentos que estão sempre apertados e estamos sempre em busca de negociação e alternativas para a gente otimizar os custos, né? E para falar desse assunto, que é super importante, e tirar as dúvidas aqui de vocês, da nossa audiência, nós vamos receber nessa live o Moacir Schettino, que é diretor comercial do Grupo URIC. Então, daqui a pouquinho eu estou trazendo ele aqui. E, como sempre, antes da gente puxar o convidado para vir aqui para o nosso bate-papo, eu gosto sempre de fazer uns combinados aqui para a gente tornar essa nossa live o mais proveitosa possível. Então, quem tiver pergunta relacionada exclusivamente ao tema, então escreve aqui embaixo. A gente tem o balãozinho da caixinha de perguntas, então vocês podem mandar por ali. Podem também escrever nos comentários, mas preferencialmente quando for dúvida que vocês querem fazer aqui pro Moacir, então manda no balãozinho que fica mais fácil aqui pra gente gerenciar, tá? E se você acha que esse assunto pode interessar para algum colega síndico, para o pessoal do seu conselho, da administradora ou até mesmo dos condôminos, você pode encaminhar essa live para eles usando o ícone do aviãozinho que está aqui embaixo, tá? Que daí o pessoal recebe a notificação e entra. E essa nossa live fica salva aqui no perfil do Instagram, assim que a gente encerrar. Em breve a gente também disponibiliza no nosso YouTube e também no formato de podcast. E daí vocês podem acompanhar pelo Spotify ou no seu agregador favorito. Então, sem mais delongas, eu vou aqui puxar o Moacir para o nosso bate-papo. Deixa eu tentar encontrar aqui o perfil. Moacir, eu não veio aqui o pedido para entrar. Deixa eu procurar aqui de outra forma.
Moacir, você está assistindo? Eu mandei o convite para você entrar. Recebeu? Estou mandando aqui para o perfil do grupo URIC. Mandei de novo. Moacir, eu mandei o convite pelo perfil do grupo URIC. Mandei 2 vezes. Acho que agora foi. Estou te ouvindo, Agora, Moacir. agora sim. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. É que para mim aqui não entrou. O Instagram ele tem dessas também. Deixa eu só É, conferir aqui como é que está a imagem. só que o fone, só que quando eu entrei aqui, o meu fone de ouvido caiu. Não sei por quê. Peraí. Tem que ir só. Você só tem que virar a câmera, tá? Porque isso, agora tá Mas o certinho. meu fone, não sei por que meu fone caiu. Peraí. Não, mas não tem problema, o áudio tá bom. Tá Pessoal, bom? o áudio tá bom aí para vocês? Importante vocês sinalizarem aqui pra gente, tá? Mas vamos Ok. lá. Então, Moacir, obrigada por você estar aqui participando dessa live. Uma ótima tarde. A gente vai ter uma conversa aqui super produtiva, que é um assunto aí quente, está todo mundo já também com previsão orçamentária engatilhada, e aí vem essas novidades dos acordos coletivos dos sindicatos, né? Mas deixa eu só aqui fazer mais uma breve apresentação sua, para o pessoal que ainda não te conhece. Então, o Moacir Schettino, ele possui formação nas áreas de administração, recursos humanos e gestão de pessoas. Ele acumula mais de 15 anos de experiência nas áreas de terceirização de mão de obra, facilities e segurança eletrônica. Então, Moacir, para a gente aquecer aqui os motores, explica para o nosso público o que significa nas finanças do condomínio esses dissídios ou os acordos coletivos dos sindicatos das categorias dos trabalhadores de terceirizados dos condomínios. Vamos lá. Catarina, boa tarde. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem, né? Eu estou te ouvindo bem aqui, Sim? então pode ir em Tá frente. bem. Tá ótimo, então. Então, primeiro, agradecer ao Síndico Net, agradecer você, Catarina, pessoal que está nos acompanhando aí, né, nessa live. E a ideia aqui é a gente bater um papo e esclarecer algumas dúvidas em relação a essa questão aí do dissídio, que pegou o pessoal meio de surpresa, né, e que tem criado algumas dúvidas. Então, a ideia é a gente esclarecer todos esses pontos, tá? Basicamente, Catarina, os sindicatos das empresas de terceirização, né, esse ano implantaram um prêmio de boa permanência, né, que na realidade é um método para que exista, né, uma maior assiduidade dos colaboradores, né, para diminuir o absenteísmo, né, e hoje a gente vem sofrendo por conta de algumas questões relacionadas realmente à inflação, né, que ocasionou realmente um valor maior, bem mais alto do que o normal no repasse do dissídio da categoria de terceirização, né? Então, pessoal, os condomínios aí, em relação à previsão orçamentária, ficou meio assustado, porque realmente os impactos tanto desse bônus de permanência, quanto das questões relacionadas ao VA, ao Vale Transporte também, né? Acarretaram, né, nesse repasse com um valor um pouco superior ao que normalmente o mercado estava acostumado, né? Só para título de comparação,
Você tem aí quanto que foi do ano passado, quanto que foi esse ano? Eu sei que são várias categorias, né? Aqui, pelo menos Sim. no Síndico.net, a gente divulgou três acordos coletivos de diferentes grupos, porque cada segmento tem ali o seu próprio Uhum, sindicato, né? uhum. Em termos percentuais, não foi muito, né? Porque o percentual absoluto desse ano foi 6,87, né? No ano passado, eu não lembro o percentual exato, mas foi algo em torno de 5, algo quase 6, certo? Mas o que está pegando mesmo, realmente, esse ano, são esses reflexos, tanto do prêmio de boa permanência, né, quanto esses reflexos de reajuste, de, por exemplo, de passagem de ônibus, né, de VA também, que em termos absolutos o VA, o repasse do Vale Alimentação é de praticamente 10% a diferença em relação ao período anterior, entende? Então, em termos percentuais, a gente não enxerga essa diferença muito grande, mas todos esses reflexos de todos esses outros parâmetros aí, né, isso por isso que a gente está chegando nesse valor. Esse levantamento que vocês fizeram, que vocês publicaram, inclusive, essa semana, né, vocês mencionaram que os impactos poderiam atingir algo na casa dos 10%, É, né? Então, e é realmente isso. Na realidade, se nós formos aplicar, tá? Vou pegar um exemplo básico, tá? Um sim. exemplo simples, tá? Se nós formos aplicar o percentual de 6,87, mais o prêmio de boa permanência, por exemplo, para uma função de auxiliar de serviços gerais, por exemplo, o valor percebido, o percentual percebido por nós é de 13%, Olha só. tá? Então, realmente são por conta dessa composição, né? É importante deixar claro, porque no nosso segmento, isso não significa meramente que as nossas margens são maiores, né? Na realidade, o nosso custo operacional no segmento de terceirização, ele também aumentou muito, né? Por conta disso. Né? Então, por isso, desses repasses do dissídio na carne. Algumas empresas estão aplicando, eu já ouvi falar no mercado, aplicando 14% de reajuste. Então, a composição realmente desses valores é que está acarretando nesse repasse por volta desses percentuais. E aí, só para esclarecer, Moacir, para quem já está acostumado, né, com mão de obra terceirizada, mas às vezes não está familiarizado com todas essas linhas da conta final, né? Uhum, Então a uhum. gente não está falando só do salário, dos benefícios, né? Você já listou aqui, vale alimentação, vale refeição, porque tem sindicato que também tem o vale refeição, né? Exato. É, No nosso caso, o, todos eles têm. então, tem o vale transporte, né, vale alimentação, cesta básica, mas além disso também tem. Daí entra na questão do que você falou da inflação. Sim. Tem uniforme, tem os treinamentos, tem os certificados obrigatórios. Então eu acho bacana trazer assim mais alguns exemplos, porque às Uhum. vezes o pessoal fica muito focado só, é o salário e 3 benefícios ou 2 benefícios, mas não é só Não. isso a conta, né? Não, a composição é muito maior, né? Vamos partir, por exemplo, o reajuste da passagem de ônibus aqui em São Paulo, né? O Pois reajuste foi de 13,5%, é, né? é grande o impacto. Exato. Então, entenda, o que é importante deixar bastante claro, né? Esses percentuais, eles são reajustados agora em janeiro, mas nós ainda estamos sujeitos a algumas alterações nesses custos durante todo o ano, entende? Porque os contratos, eles passam por um reajuste agora em janeiro, certo? E previsto contratualmente, todas as empresas de terceirização prevêem em contrato, né, o reajuste do repasse do dissídio anual, né? Não só o dissídio da categoria, mas também quaisquer eventuais custos extras, né? Porque o nosso segmento, nesse aspecto, ele é diferente do segmento de varejo ou de produto que você tem, ou você pode mexer nas suas margens, nos seus fornecedores ou nos seus insumos, né? Nosso segmento ele é muito fechado em relação às margens, porque a gente está falando, se uma empresa contribui corretamente, faz todas as retenções corretas, as nossas margens elas são baixas, né? Então, vamos lá, respondendo a sua pergunta, a gente tem o reajuste, por exemplo, da passagem de ônibus na casa dos 13,5% na cidade de São Paulo, por exemplo. Uhum.
né? A gente tem um PA na casa dos 10%, que houve um reajuste na casa dos 10%, e existem todos os custos operacionais também que devem ser considerados, né? A gente tem uma inflação hoje na casa dos 5, do 4,87, 5%. Mas essa inflação, para o consumidor final, ela não é percebida nessa casa dos 5%, né? A gente, no dia a dia, a gente percebe que os preços estão aumentando bastante. Então, os custos operacionais, eles também se elevaram bastante, né? Os custos de uniforme, os custos de combustível, né, dos nossos supervisores, do acompanhamento, o custo de EPIs, né? Existem uma série de outros custos que também não estão diretamente relacionados ao custo da repasse do dissídio, mas que são custos operacionais que devem ser considerados também e que atuam diretamente nas nossas margens, né? Então, esse também é um ponto que deve ser considerado um ponto importante. E a gente tem que lembrar que uniforme tem que ter uma troca, dependendo da função, Sim, no mínimo uma vez por ano, alguma coisa, muito né? mais, Algumas peças têm que ser trocadas, né? muito mais. Outras funções têm que trocar a cada, sei lá, 3, 4 meses. Exato, EPI também, quer dizer, são aqueles equipamentos de proteção sim, individual que eles precisam estar ali em perfeito estado para poder sim. usar sem ter nenhum tipo de risco. Isso tudo sofreu impacto no caso da inflação, não tem a ver com o dissídio ou acordo coletivo, mas da inflação. Então, isso também a gente precisa lembrar, né? Exato. Exato, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui no Grupo URIC nós temos um custo de uniforme, para uniformizar um controlador de acesso, por exemplo, na faixa de R$ 850 para uniformizar um funcionário, certo? Então, é um É, número importante de nós síndicos termos em mente, né? Exato. E os uniformes, eles são trocados pelo menos a cada 3 meses a gente faz uma reposição, uma troca de uniforme, É. né? Então, assim, existe um custo que realmente impacta diretamente na saúde financeira dos contratos, né? Uhum. E isso é importante deixar muito claro. O repasse dos dissídios nada mais é do que uma forma de garantir a saúde financeira dos contratos das terceirizadas, né? Porque não é um aumento de receita efetivamente, de forma alguma, né? Na realidade, como eu disse, ao longo do ano a gente está sujeito, nós estamos sujeitos ainda a algumas questões relacionadas à inflação, ao aumento de preços que afetam diretamente na operação, né? Então, o repasse do dissídio realmente ele deve ser equalizado para que exista a saúde financeira do contrato, né? Uhum. Tá certo. E agora falando um pouquinho mais dessa novidade, que é o abono permanência, Sim. né, para os funcionários que não tiverem falta. Aí eu queria que você explicasse um pouco mais dessa nova cláusula, porque é completamente inédito isso, Sim. né, Moacir? Sim. Na realidade, é uma forma, nós entendemos, tá? É uma forma de garantir uma maior assiduidade, porque o nosso segmento é um segmento que sofre muito com essa questão, né? Das faltas, né? Lembrando que no nosso segmento de serviços, de terceirização para condomínios, empresas especificamente, um funcionário que falta esse posto ele precisa ser reposto, né? Essa posição ela precisa ser reposta, porque nós terceirizamos o serviço, né? A atividade, não é o trabalho da pessoa A, B ou C, Uhum. né? Então, isso é importante. Então, nós entendemos que é importante, né, que existam incentivos nesse sentido, como o prêmio de boa permanência, tá? Para ajudar nessa questão do comprometimento da assiduidade. Contudo, é realmente algo novo, né? Alguns sindicatos foi R$ 100, outros sindicatos foram R$ 300, Por, isso impacta diretamente. por mês. Exato. Por mês, para todos os funcionários que não faltarem, né? Então, esse valor ele tem que ser repassado pela empresa e ele não é um custo porque estava previsto, né? É. Então, entenda um posto, por exemplo, que fazer uma conta de matemática básica, assim, né? Se nós formos considerar um posto com 10 funcionários, por exemplo, se a gente for considerar R$ 100, a gente está falando de R$ 1.000 a menos aí que não estava previsto anteriormente nesse contrato, né? Nós, aqui na Unic, nós já temos essa política em alguns postos especificamente, tá? Que nós pagamos, ao invés de 100, nós pagamos R$ 200, tá? Tá. Justamente para nos auxiliar nessa questão da assiduidade do absenteísmo dos funcionários, né? Então, nós já temos algumas políticas nesse sentido, tá? Visando uma maior assiduidade. E agora, já que a empresa já tem essa prática, que é bem bacana, realmente, como uma prática de retenção dos trabalhadores ali que são bem comprometidos,
e essa experiência que vocês já têm aí de algum tempo, como que as pessoas respondem a esse incentivo, pensando agora que isso está numa convenção coletiva? Qual que é a sua aposta? Isso vai ter um impacto realmente em reduzir essas faltas que os funcionários acabam tendo? Nossa expectativa é que sim, Catarina. Nossa expectativa é que sim, né? Porque realmente isso impacta qualitativamente, assim, não só financeiramente, mas isso tem um impacto qualitativo também, né? Nosso segmento é muito importante que os funcionários tenham conhecimento dos postos, né? Tenham conhecimento da rotina, da cultura, e uma das coisas que o mercado é muito carente, o mercado de terceirização, em relação à cobertura de postos com funcionários que não têm conhecimento dos postos, né? Isso é uma coisa muito importante. E para a gente é muito difícil a gente manter, né, as pessoas ali motivadas e que não faltem, né, para garantir a entrega, para garantir a qualidade do atendimento. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente, né? Então, assim, a nossa expectativa é que isso auxilie, tá? Que a gente diminua essa questão das faltas, tá? Porque isso é um ponto muito importante para a gente, mas a gente consegue perceber isso com essas políticas que nós já temos, tá? A gente consegue perceber um envolvimento maior, tá? Que bom. Um engajamento um pouco maior, a gente consegue perceber sim. Agora, o prêmio de boa permanência, que é agora através do sindicato, que é uma obrigatoriedade, né? A gente vai ter que avaliar, porque agora será para todos os postos, né? Então, é algo que a gente está em caráter experimental ainda, mas a nossa expectativa é que nos ajude. Legal. E entrou aqui uma pergunta do Macedo Júnior. Ele colocou assim: abono, que é justamente sobre a cláusula aí do abono. Como controlar? Se faltar um funcionário que será substituído pelo folguista, seria indevido o pagamento, pois o funcionário faltou e não se tem conhecimento se o folguista teve assiduidade? Como que, por exemplo, vocês vão fazer aí na empresa, até para a gente tentar responder aqui para o Macedo? Tá legal. Bom, basicamente, tá? O que diz a convenção coletiva é que se o funcionário tiver alguma falta, tá? Independente da falta, ele não terá direito ao prêmio. Tá? Seja ela justificada ou não. Não importa. Tá. Ele não terá direito ao prêmio de boa permanência. Tá. Tá? Em relação ao folguista, ele tem uma escala, né? E, logicamente, que isso vai ser considerado dentro da escala dele. E aí, se ele estiver cumprindo a escala dele, ele terá direito. Mas o funcionário que faltar, independente de ser justificada ou não, ele perde direito ao prêmio de boa permanência. Tá. Não, é bom trazer essa explicação, porque isso tá na convenção, não é uma coisa que está aberta ali para dúvidas, né? Isso está bem amarrado. Legal. Exato. E aí, o que é importante é a empresa e o condomínio ter ali um controle bem rigoroso do preenchimento da folha, para não ter nenhum tipo de fraude, né, Moacir? No nosso caso, nós utilizamos de marcação de ponto biométrico, então não existe nem essa possibilidade de marcação de ponto manual. Então, para o pessoal que tem ainda a prática de ter a folha de ponto em papel, é bem complicado, o pessoal precisa correr atrás para modernizar, né? A gestão de papel hoje em dia é complicada, né? Na realidade, a marcação de ponto digital garante o controle muito maior, né? Não, tá certo. E aí, esse exemplo do abono, desse abono, fazendo as contas, né? Você falou que tem casos assim de postos que vai ficar R$ 1.000 mais caro. E isso pode representar um incremento, em média, de quantos por cento no contrato? Então, vamos fazer uma matemática básica aqui. Vamos imaginar um condomínio, tá? Que tem uma portaria e um auxiliar de limpeza, por exemplo, né? Uma portaria 24 horas com 4 funcionários e um auxiliar de limpeza seriam já 5 funcionários, né? Se a gente for aplicar o prêmio de boa permanência, a gente já tem R$ 500 mensais aí, tá? Que sairiam diretamente do valor do valor desse contrato, né? Que não estava previsto, certo? Então, esse repasse teria que ser feito, né? Um posto, eu estou considerando um básico, né? Um
um condomínio com uma portaria e um auxiliar de limpeza, que é basicamente um contrato pequeno, né? A gente teria aí R$ 500 a menos, né? Isso impacta diretamente nas nossas margens, né? As margens do segmento de terceirização, como eu mencionei, elas são margens baixas, desde que seja uma empresa que realmente está contribuindo corretamente, está fazendo as retenções corretas, né? Pagando todos os seus impostos, todos os tributos, com funcionários registrados, tudo certinho, né? Que a gente sabe que o mercado de terceirização, às vezes, nós temos ainda algumas empresas que com algumas práticas que não são legais, tá? Mas considerando todas essas questões, a gente está falando aí de uma margem média, tá, de receita, eu quero dizer, uma margem de lucratividade, algo em torno de 5 a 8%, dependendo do contrato, certo? Então, imagine um contrato, a gente está falando de uma portaria e um auxiliar de limpeza, se a gente for considerar esses R$ 500 a menos por mês, a gente está considerando aí um impacto significativo num contrato como esse, entende? Uhum. Isso é algo realmente impactante que isso tem que ser repassado. Certo. Ó, entrou aqui uma dúvida da Elaine Félix, ela perguntou o seguinte: então o condomínio que tem os colaboradores fixos, se faltou, não haverá o benefício, independente do folguista? Eu entendo que é isso mesmo. Então pegando aqui um porteiro, porque folguista eu entendo que é para cobrir a folga do, né, o folguista cobre a folga do porteiro, né? Uhum. Se o porteiro faltou, o posto vai ser coberto, com toda certeza, mas aquele colaborador que teve uma falta, ele não receberia o benefício, né? É Exato, isso. é isso. Uhum. Exato. Não, tá certo. Agora, assim, a gente avançando um pouquinho, mas ainda dentro desse assunto, Moacir, é necessário fazer um aditivo contratual mencionando esse abono permanência? Ou não precisa porque isso já está ali dentro do acordo coletivo, isso já está contemplado em contrato? Isso não é necessário, tá? Considerando que, assim, pelo menos boa parte das empresas de terceirização já contemplam essa cláusula dentro dos contratos, Tá. tá? Então, isso já está previsto, tá? É uma garantia, né, das empresas de terceirização que tenham essa cláusula no contrato. Então, não há necessidade de fazer um aditivo contratual, exceto se for revista o prazo do contrato ou alguma coisa nesse sentido, mas não há necessidade porque é uma cláusula automática que já consta nos contratos padrão já. Tá certo. E aí, acho que para a gente fechar aqui esse assunto, o Macedo mandou um complemento lá da dúvida dele. A empresa deve comprovar que o folguista que substituiu o funcionário não teve falta no mês para justificar a cobrança do abono. Eu acho que o folguista ele preenche uma folha de ponto igual qualquer outro funcionário, não tem diferença, né? Veja, por exemplo, tá? Numa escala de 12 por 36, a gente não tem folguista, né? Que é a escala que é normalmente utilizada no nosso segmento, né? Uma escala 12 por 36, não existe. Sim. Agora, essas questões, é importante deixar claro que, assim, esse tipo de ajuste é muito importante, tá? Eu recomendo que as empresas sejam chamadas para uma conversa, tá? E que esses ajustes sejam feitos, porque a dica que eu deixo chamem as empresas de terceirização para um bate-papo, tá? Entendam um pouquinho esse cenário, acho que essa nossa live aqui é importante para isso, porque às vezes as pessoas acham meramente que a empresa de terceirização está ganhando, está aumentando o contrato e está ganhando mais. E de fato não é, né? Então, assim, o que eu recomendo é que para esse tipo de ajuste fino, de olha, o funcionário recebeu, precisa de um comprovante, alguma coisa nesse sentido, seja feito individualmente, tá? Cada contrato, com cada parceiro, que sejam discutidas e que conversem e façam esses ajustes. Acho que é saudável ter esse papo com o parceiro, tá? Para você conseguir afinar essa questão do que foi enviado, das comprovações e comprovantes de pagamento. Eu acho que isso é saudável. Bacana. Acho que o diálogo é importante. A Sim. empresa também, acho que fazer uma comunicação formal, abrindo ali toda essa composição das despesas, tudo que está ali ligado, né, a chegar naquele valor final,
é bem importante para ter essa transparência na relação entre o condomínio e a empresa. Exato, exato. Isso é importante. Como esse exercício ele é fundamental para que não fique nenhum mal-entendido em relação a isso, que as margens sejam deixadas claras, né? Mas muito importante fazer valer essa questão que realmente a gente vive num cenário de muita incerteza em relação à inflação e aumento e incremento de custos, né? Então, é importante deixar claro que a empresa terceirizada está fazendo um reajuste, né, nesse momento, e que nós temos a incerteza de praticamente 12 meses que virão, que nós não sabemos como é que a gente vai ficar. Sim. Né? Os indicadores, bom, eu não sou economista, mas os indicadores econômicos a gente está acompanhando, a gente sabe que essa inflação de 5% ela não é percebida pelas pessoas no dia a dia em relação ao poder de compra, né? Então, realmente, é importante a gente compartilhar que os nossos custos operacionais, eles aumentaram muito, eles vêm aumentando muito. Então, isso é importante deixar claro na parceria. Esse dos indicadores já teve aí o aumento da Selic, mais um ponto, né? Exato. Então, Exatamente, né? E o Boletim Focus saiu anteontem, salvo engano, né? E a expectativa da inflação é de pelo menos 5,5, né? Até o final do ano, né? De pelo menos já existe uma perspectiva de 5,5 da inflação, né? Então, isso é importante deixar claro. É isso. Aí o Alexander da Silva 2, ele pergunta se esse abono permanência também é para o zelador. Sim, é para todos os funcionários dos três sindicatos, né? Exato. Exatamente. Moacir, acho legal a gente falar os sindicatos aqui para o pessoal, para o pessoal entender as categorias. Você tem isso aí de cabeça? Senão eu puxo aqui no documento. Sim, o CIEMACO, o Sindepres, o Sindeprestem, né? São alguns dos sindicatos da nossa categoria. Porque daí eles pegam segurança, aí tem zeladoria, controle de acesso, portaria, auxiliar de serviços gerais. Exato. Esqueci de algum? Acho que são esses, né? Zelador, você falou? Zelador também? É isso, basicamente. Portaria, limpeza, auxiliar de serviços gerais, zeladoria. E segurança. Exato. Legal. Agora, avançando um pouquinho mais e entrando mais a fundo nessa questão dos custos e inflação, o cenário econômico aqui do nosso país, o que você poderia dizer aqui para a gente do que é possível fazer para tentar otimizar os custos e minimizar o impacto na previsão orçamentária, que acho que já tem síndico que já deve ter feito ali em dezembro o primeiro exercício, muita gente começa a fazer agora, porque as assembleias começam, né, janeiro, fevereiro e março, esse é o trimestre das assembleias e está todo mundo aí pensando e fazendo esse exercício de previsão orçamentária. Então, a gente queria te ouvir aqui sobre isso. O que é possível a gente fazer nessa linha de despesa aqui de terceirização? O que dá para otimizar de custos para a gente pensar numa redução no impacto da previsão orçamentária e no valor da cota, que é o que todo mundo está aqui preocupado. Exato. É um exercício, como eu disse, é um exercício que deve ser feito a quatro mãos aí, né, com os parceiros, acho que é importante. Agora, algumas dicas que eu daria seria rever o escopo contratado, tá? Rever o escopo contratado no seguinte sentido. De repente, existe alguma função que pode ser absorvida, de repente, por alguma outra posição. Tá? Vou dar um exemplo. De repente, você tem uma função de auxiliar de manutenção, tá certo? Que, na prática, ela poderia ser atribuída por um auxiliar de serviços gerais, por exemplo, que tem um custo menor. Um exemplo, tá? Hipotético que eu estou dizendo, tá? Sem que haja nenhum tipo de desvio de função, mas entendendo quais são as práticas, poderia ser revisto o escopo, né? O escopo do condomínio, né? Então, isso é um estudo que poderia ser feito, tá? No sentido de tentar economizar um pouco, não necessariamente cortando, não demitindo os funcionários, obviamente, mas identificando se não é uma atribuição que poderia ser realizada por outro funcionário, certo? Isso é uma coisa importante, fazer um estudo do escopo, ver o escopo de atendimento dentro do condomínio, tá? Outra coisa importante seria o uso de tecnologia. Perdão.
Por exemplo, tá? De repente você tem um controlador de acesso, certo? Que está realizando uma atividade de triagem de veículos, por exemplo, né? Com o uso da tecnologia, é possível fazer uma automação, de repente, da entrada de veículos, tá? E essa posição poderia ou realizar uma outra atividade, ou ela poderia ser segregada, tá? É uma possibilidade também, o uso de tecnologia para tentar otimizar alguns processos, tá? Tá certo. Então é importante ir para a mesa ali de negociação com esses argumentos em mente. Exato, exato. É uma possibilidade, não é o ideal, mas considerando que o condomínio tem as suas contas, né? Tem a receita do condomínio, isso é algo que deve ser considerado, tá? Caso realmente chegue nesse ponto, tá? Então é uma possibilidade, né? E é uma outra possibilidade também, como eu disse, com o perdão da redundância aqui, mas é renegociar, né? É de repente chamar as terceirizadas, tá? E conversar, entender o cenário, entender como estão as margens, né? E renegociar alguns contratos, tá? Então acho que isso é um ponto que deve ser considerado, porque realmente é aquilo, não tem muito para onde fugir nesse cenário, né? A gente tem que ajustar e a melhor forma é fazer as coisas a quatro mãos aí, Acho que é isso. tá? Também tem a questão de despesas ou aumentos que são pontuais, né? Uhum. Então, eu lembro até que a gente estava até batendo um papo prévio aqui dessa nossa live, sobre isso, né? De segurar alguns aumentos e ir pagando pontualmente ali para entrar no fluxo financeiro do condomínio, né? Sim, exatamente. O que pode eventualmente, tá, ser negociado, tá, seria essa possibilidade de fazer o repasse dos custos, tá, do prêmio de boa permanência, por exemplo, quando houver, né? Uhum. Existe a possibilidade também. Não é o ideal, porque a gestão disso ela tem que ser feita de uma forma muito organizada, mas existiria essa possibilidade. Algumas empresas acredito que possam negociar algo nesse sentido também, de pontualmente esses prêmios serem pagos quando aplicáveis. Né? Tá. Assim, a gente fica muito preocupado, né, com esse aumento e o síndico ali fazendo aquele exercício. Ai, meu Deus, o que eu faço para não pesar tanto? Porque, assim, tem os aumentos, né? Todo ano é muito difícil um condomínio que reduz muito a taxa de condomínio, porque justamente as contas ali têm o efeito da inflação, melhorias a serem feitas e coisas que não dá para a gente voltar atrás. Só quando estava com muito mal dimensionado ou estava com um rombo ali, são situações atípicas, né? Sim. Mas, apesar disso, é bem importante a gente também falar da necessidade de haver uma valorização dos colaboradores, porque é super importante para eles estarem motivados para trabalhar, combater esse absenteísmo, que eu até queria que você compartilhasse aqui com a gente alguns números seus, né? Qual que é o percentual ou qual que é o absenteísmo da sua carteira? Porque é uma coisa, como você falou, ela é cara para a empresa, é ruim para o condomínio, porque nem sempre no condomínio vai uma pessoa que está habituada, às vezes são pessoas que não foram totalmente treinadas para estar ali naquele condomínio, não conhecem a rotina, então isso também impacta lá na ponta. Uhum. E a gente precisa ter pessoas que sejam felizes também no condomínio. E para isso elas também têm que ter um reconhecimento que vai além, né, de palavras, mas também com a parte financeira, né? Exato. Vamos falar a verdade, Moacir. Exato. Esse é um ponto importante, tá? Só para vocês terem uma ideia. A gente se preocupa muito com essa questão, tá? Que aqui na URIC especificamente a gente se preocupa muito com isso. A gente sabe que é um segmento que ele é muito sensível a algumas particularidades, tá? Por exemplo, o pagamento correto dos benefícios, o pagamento correto das horas extras, o pagamento na data correta. Então a gente é bastante rigoroso com isso, porque a gente sabe que isso impacta diretamente nessa questão da acessibilidade, certo? Uhum. Então esse é um ponto muito importante para a gente, tá? Então a gente trabalha a parte de capacitação, treinamento, fazemos alguns treinamentos com órgãos externos, inclusive, com alguns parceiros, tá? Para tentar valorizar a nossa mão de obra, para que a gente não tenha, aí falando de turnover especificamente, né? Um turnover Tá. alto,
e também de assiduidade, tá? Mas Uhum. vou dar um dado aqui real, tá? Que é o seguinte, a gente não tem, por exemplo, é muito raro um posto, tá? Eu vou usar como um exemplo básico de uma portaria, tá? Mas é raríssimo um posto, por exemplo, que passe o período de 30 dias sem nós termos uma falta, tá? No período de 30 dias, é muito raro que não exista, que nós não tenhamos faltas, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia de como é essa questão e como vem ao encontro essa questão do bônus de boa permanência, o prêmio de boa permanência, o que poderia ajudar nesse sentido, tá? Porque o nosso número de faltas, tá? Ele realmente, ele é significativo, ele é expressivo, né? E aí impacta diretamente no ponto que eu comentei, né? A gente tem uma perda de qualidade, né? A gente tem necessidade de mandar uma cobertura dentro do horário do tempo previsto, né? O funcionário do turno anterior, necessariamente ele precisa estender um pouco mais o horário dele, aguardando que o outro funcionário chegue, né? Então, assim, é preocupante. Hoje é preocupante, tá? Uhum. Por quê? Porque nós temos um número muito alto de faltas, e como eu disse, são raros os postos onde a gente passa por um período de 30 dias e a gente não tenha ao menos uma falta dentro do campo, uma falta injustificada na maioria das vezes, tá? Tá. Dentro desse quadro, tá? Então, Então, acho que vai ser. A gente vai agora acompanhar para ver qual que vai ser o impacto dessa medida, dessa novidade, no dia a dia aí dos condomínios, para ver se há uma mudança, né, no comportamento, na cultura dos funcionários, para vencer o absenteísmo. exato. Vai ser um período de observação para a gente também, né? A expectativa é alta de que a gente ajude nesse processo. A gente não tem estatística ainda, tá? Mas a gente espera que auxilie sim, porque realmente hoje tá, independente do prêmio de boa permanência ter chegado dessa forma e criar determinados impactos financeiros, tá? Mas realmente ele é importante, ele é Uhum. muito importante. E agora eu queria trazer um outro ponto, Moacir, que tem muito condomínio que enfrenta problema lá atrás, na hora de fazer a contratação da empresa parceira. Sim. E eu acho que é bacana a gente falar aqui quais são alguns pontos de atenção na hora de fazer a escolha da empresa e o contrato também, qual que é a forma adequada, as coisas que não podem faltar ali e que o síndico precisa estar prestando muita atenção. Uhum. Legal. Isso é uma coisa importante, tá? Nesse momento de negociação do repasse do dissídio, tá? Entenda que uma empresa que trabalha corretamente, com todas as retenções, num regime de tributação correto, enfim, que tem uma estrutura, tá? E que está fazendo todas as retenções, funcionários registrados, etc., automaticamente ele não vai ter uma margem muito grande para negociação, certo? Esse é um ponto muito importante, certo? Tá. E, por conta disso, essa escolha anterior, né, a escolha dessas empresas, ela é importante por motivos óbvios, né? Questões de passivo trabalhista, etc. Então, respondendo a sua pergunta, alguns parâmetros que são importantíssimos, tá, no momento de escolher uma terceirizada, tá? Certidões negativas, é importantíssimo, tá? Todas as certidões negativas de débitos trabalhistas, dívida ativa, débitos imobiliários, débitos tributários. É importantíssimo, tá, fazer esse levantamento de todas as certidões negativas, certo? Certo. Uma observação importante: patrimônio declarado dessa empresa em capital social, tá? Isso é muito importante, porque no caso de uma ação trabalhista, qualquer eventual ação trabalhista, tá? Por a empresa ter um patrimônio declarado, isso facilita bastante no caso de uma eventual condenação, tá? Isso é uma garantia que os condomínios dos clientes também têm, certo? Uhum. Então, isso é um parâmetro muito importante a ser considerado, tá? Que é o patrimônio declarado em contrato social, tá? O Tá. capital social da empresa, tá? Se a empresa tem uma base própria, é um bom indicativo, certo? Uhum. Não é imprescindível, mas é um bom indicativo de que a empresa tem lastro, tem saúde financeira, certo? É, fazer uma pesquisa, tá? Deixa aqui deixa aqui uma indicação, tá? Existe um site que chama Empresa Aqui, tá? Hum. Que ele é muito legal, que ele faz uma busca,
tá, do CNPJ, consegue até achar algumas questões societárias, tá? Quem quiser acessar, acesse, consegue buscar por CNPJ e pegar todas essas informações da empresa, tá? Tá, é empresa aqui. Aqui, isso. Tá, É um exemplo, legal. mas tem Uhum, outros. Mas esse é um exemplo legal, uma dica para o pessoal aí para ótimo. consultar, tá bom? Sim. Consegue saber. O CNPJ da empresa, tá? Trabalhar com terceirizados que tem muitos CNPJs, isso não é uma boa prática, né? Não é uma indicação, tá? Então, isso é importante ser considerado, Uhum. tá? CNPJs no nome de vários sócios, tá? Isso também não é um bom parâmetro, não é uma boa referência, Ah, certo? certo. Isso induz a crer que a empresa tem vários CNPJs, no sentido de quebrar um CNPJ, algo nesse sentido, o que não passa segurança nenhuma na hora de fechar um contrato, tá? Isso é importante, tá? Uhum. Saber se são muitos donos, se é um único dono, saber se é um grupo econômico, isso é uma coisa bem importante. É bem legal Certo? essas dicas todas. Ó, pessoal, vamos anotando aí, É, porque isso daqui é informação preciosa para levar aí na hora de fazer uma escolha, de fazer um contrato. exato, exatamente, tá? Isso é muito importante, tá? Um ponto que deve ser considerado, é, processar no Brasil é uma prerrogativa que qualquer um pode processar qualquer pessoa, É. né? Você pode processar alguém que você acabou de conhecer, mas o número de processos trabalhistas, isso é muito importante ser considerado, tá? Mas Tá. além do número de processos trabalhistas, tá? É muito importante saber quais são os tipos de processos, tá? Primeiro de tudo, sem certidão negativa de débitos, nem pensar, tá? É importante ter uma certidão negativa de débitos trabalhistas, para Uhum. saber se a empresa está devendo ou não. Isso é um péssimo indicativo, tá? Mas Hum. além disso, além de somente os processos em si, a quantidade de processo, porque a quantidade de processo ela está diretamente relacionada com o tamanho da empresa, né? Então isso é importante ser considerado também. Mas o mais importante são as certidões negativas, a certidão negativa de débitos trabalhistas e, sobretudo, quais são os processos, né? O que está acontecendo, o andamento desse processo, quantos processos estão em andamento, isso é importante também. Então, isso pode ser consultado através do TRT, né, do Tribunal Regional do Trabalho. Dá para fazer um Google lá para pesquisar pelo CNPJ. Tá. Certo? É possível pesquisar e ter essas informações. Tá? Isso é primordial aí na hora de tomar uma decisão de contratar uma empresa terceirizada. Né? Ótimo. Além dessas questões, tem uma questão da base fisicamente, se fisicamente, aí uma questão mais qualitativa, né? Mas se essa empresa tem uma base própria, a estrutura, então eu aconselho sempre a visite a base, se possível, conheça o corpo diretivo, o proprietário, se possível. Esses são parâmetros bem importantes na hora de escolher para uma empresa terceirizada. E por que é importante fazer essa visita para conhecer a base da empresa? Uhum. Primeiro, pela questão societária que eu comentei, né? Saber se essa é uma base própria ou não é um indicativo se a empresa é idônea ou não, Uhum. certo? Mas certamente é um parâmetro que vai criar um lastro um pouco maior, certo? Então, isso é importante ser considerado, né? Além da questão qualitativa, né? Porque se você tem uma base fisicamente, geograficamente mais próxima do cliente, você tem mais agilidade no envio das coberturas, você tem um suporte maior, né? Então, não só uma questão de escolha no sentido legal da coisa, mas também da questão qualitativa mesmo, porque ter uma empresa fisicamente mais próxima, ela auxilia no dia a dia. Realmente essa questão da geograficamente, onde que fica, acho que ajuda muito quando tem justamente ali uma rotatividade, né? Exato. Tá. Um outro ponto é que a gente sabe que é bem de praxe é pedir referência de outros clientes. Sim. Mas aí a pergunta é que é muito, né, a empresa ali que quer indicar um cliente vai indicar aquele Uhum. que está tudo indo super bem, que está bem redondinho, né, tudo Sim. certinho. Então, como conseguir fazer uma visita que não seja tão combinada assim, Moacir? Perfeito. Isso é uma questão que às vezes a gente lida com o quê? A gente lida com alguns clientes que não querem ser visitados, ou que não querem passar as informações, algo nesse sentido, o que é natural, a gente tem que respeitar
o sigilo, a individualidade aí, uma questão de privacidade, né? Sim. Mas nesses casos seria imprescindível algumas visitas, tá? Se a empresa disponibilizar, vá até um cliente, visite e, se possível, converse com alguns funcionários, né? O melhor termômetro para prestação de serviço, nesses casos, é o contato direto com o funcionário. Então, se possível, converse com o funcionário, entenda como é que é, veja se o funcionário está satisfeito. Isso é uma coisa que é importante. Repito, Uhum. isso não é condição sine qua non, né? Sem isso não vai acontecer. Mas são alguns, é um termômetro, né, que ajuda na decisão, tá? São parâmetros que ajudam nessa decisão. Então, fazer a visita não necessariamente num local que foi indicado pela empresa, por conta das questões que você comentou, tá? Mas acessar através de contatos e tentar acessar alguns funcionários uma forma interessante de mais um parâmetro para auxiliar nessa decisão. Legal. E aí, acho que foram bastante dicas aqui. Eu mesma fui anotando alguns pontos aqui para até explorar em outros conteúdos nossos aqui para Legal. complementar. Mas acho que até a gente já está aqui caminhando para o final, mas eu queria trazer um ponto que tem sido bem sensível, que o mercado vem comentando já há um certo tempo sobre a dificuldade de encontrar bons profissionais para ocupar os postos. E aí, Moacir, como as empresas de terceirização e os próprios condomínios podem atuar para ir na contramão disso e se diferenciar para que essa mão de obra ela venha, ela fique, ela fidelize. Legal. Isso não é uma particularidade do nosso segmento, né? Isso eu acho que todas as áreas hoje em dia a gente está com uma dificuldade muito grande de conseguir mão de obra qualificada, né? Não é só no nosso segmento especificamente, mas principalmente no nosso segmento, Uhum, né? Isso é uma coisa muito importante, tá? É, objeto de atenção para a gente hoje, tá? uhum, Então a gente, nós aqui na URIC, por exemplo, tá? A gente explora muito essa questão de ser muito rigoroso em relação à questão do mínimo envolvido, tá. né? Que é data de pagamento correta, os benefícios, de repente uma antecipação do 13º, algumas coisas nesse sentido, Uhum, tá? São importantes. O pagamento correto na data das FTs, que nós chamamos, né, as folgas trabalhadas, as horas extras, isso é uma coisa que é importante. A gente sabe que isso é o mínimo que deve ser feito, é o mínimo, né? O pagamento é o básico, né? O funcionário sim. trabalhou, ele tem direito, é o direito dele de receber, e de receber dentro do prazo, mas a gente sabe que, infelizmente, o mercado de terceirização às vezes peca nesse sentido. Então, essa é uma preocupação importante para a gente, que isso acaba se tornando um diferencial. Tá? Além disso, supervisão constante, tá? Ter um canal de comunicação aberto com o departamento pessoal e com supervisão para poder atender algumas questões, algumas demandas do dia a dia, né? Isso é importante, tá? Essa é uma preocupação que nós temos, ok? E, além disso, a questão de capacitação. Então, a gente trabalha com alguns parceiros no segmento de segurança e a gente faz algumas capacitações com o nosso pessoal, tá? Reciclagens e capacitação, de Uhum. modo que eles se sintam realmente mais acolhidos e de modo que a gente diminua, assim, o turnover do nosso segmento, tá? Porque realmente isso é uma coisa muito preocupante para a gente. Então, a gente tenta, dessa forma, diminuir esses impactos, ok? É muito bom. Nossa, obrigada, Moacir, por todas as informações que você trouxe, os Imagina. esclarecimentos. Você viu que o pessoal estava aqui sedento de Legal. informação mesmo, porque é essas novidades que vieram, essa preocupação também com os impactos, Sim, e toda essa situação mesmo para a gente poder fazer aí a melhor legal. gestão dos colaboradores, ter bons contratos e também ver ali até que ponto que dá para negociar e provar ali ter uma empresa que seja de fato parceira, que esteja junto ali do condomínio, né? É isso, acho que a ideia é essa, acho que a mensagem principal é essa, Catarina. É deixarmos o canal aberto com os clientes, né, os parceiros, para que o diálogo, né, acho que é o mais Uhum. importante, esclarecer, tá, e aí a quatro mãos tentar chegar a algum acordo
nesse aspecto do sítio especificamente, tá? Maravilha. Acho que a principal mensagem é essa, tá certo? Uhum. Tá E se certo. tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, estou à disposição. Não, maravilha. O pessoal aqui, eles até trouxeram outros comentários a respeito, mas acho que o grosso das dúvidas a gente conseguiu Tá bom, esclarecer ali tá mais ótimo. para o meio da live. Então, muito obrigada mais uma Ok, eu que vez por agradeço. você ter trazido aqui todos esses Tá esclarecimentos. ótimo. E a gente também agradece novamente ao Grupo Uric, que é uma empresa com mais de 10 anos de experiência nos segmentos de portaria, limpeza, conservação e segurança eletrônica. Possui mais de 2.000 colaboradores, atende todo o estado de São Paulo, com especialização na região do ABC paulista, com estrutura física em todas as regiões e base operacional própria no centro de São Bernardo do Campo. O pessoal que está acompanhando a gente, que vai assistir a live depois, vocês podem saber mais no link dos stories que a gente vai deixar hoje aqui no Instagram. E para vocês que estão aqui com a gente ao vivo, muito obrigada pela participação e pela audiência de vocês. E até uma próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.